Kaique Silva com a gente ao vivo na tela, 12h20, Kaique Silva. Eu estou todo dia te vendo, então não tenho saudades de você, porque isso não é uma reclamação, longe disso, viu, Kaique? Mas é porque o São Paulo efervescente, como está vivendo o seu momento aí fora do campo, e por isso você chega sempre com informações de bastidores. Boa tarde, Kaique. E ao vivo, né, Lelê? Todos os dias, porque o São Paulo tá com os bastidores efervescentes, como a gente costuma dizer, né? Eu achei, Lelê, eu me iludi. Eu achei que hoje não teria novidade política, não teria nenhuma grande movimentação nos bastidores políticos, porque hoje eu ia falar sobre negociações, mercado da bola, tem zagueiro chegando, tem meia do São Paulo saindo para outro clube aqui mesmo de São Paulo, no interior de São Paulo, propriamente falando, e também eu achei que eu ia falar sobre o treino de hoje, né? Treino aberto para a imprensa. Hernan Crespo marcou presença ali junto dos jornalistas, desejando feliz ano novo para todo mundo. Lucas Moura tá de volta. É verdade. Lucas Moura tá de volta, né? São 3 jogadores ao todo que voltam a esse time do São Paulo. O Lucas Moura é um deles, além do Caleri e também do Wendel. Devem fazer parte da estreia do São Paulo, inclusive, contra o Mirassol no final de semana. Mas aí todo mundo foi pego de surpresa, né? Porque o grupo político, na verdade a base de apoio política do presidente Júlio Casares praticamente ruiu, implodiu. A coalizão, como é chamado, esse grupo de base de apoio, tinha 6 grupos políticos diferentes, apoiando o presidente Júlio Casares. 4 deles resolveu sair fora. Então 4 desses grupos políticos não fazem mais parte da coalizão. São eles: o Legião Tricolor, o Vanguarda Tricolor, o Sempre Tricolor e o Participação São Paulina, que juntos totalizam cerca de 125 conselheiros. Eu vou explicar um por um só para vocês entenderem, tá? E aí eu vou explicar um pouco mais sobre como isso pode afetar a votação da quarta-feira, porque não é simplesmente você fazer a conta, agora 125 conselheiros vão votar a favor do impeachment, não. O Legião Tricolor ele é comandado pelo ex-diretor de futebol Carlos Belmonte. É inimaginável que o Belmonte hoje vote a favor do impeachment, mas grande parte desse grupo votará a favor da destituição do cargo do presidente Júlio Casares. Oi? Por que é inimaginável o Belmonte votando pelo impeachment? Porque ele fez parte desse governo? Primeiro porque ele fez parte da gestão do São Paulo, e outra porque desde que ele saiu ele não se mostrou um opositor do presidente Júlio Casares, né? Publicamente não. Em momento nenhum, apesar de... publicamente não. Mas eles romperam, existiu um problema entre eles, né? Secreto, que não foi explícito, mas a maioria das pessoas que acompanham o São Paulo sabe que eles tiveram uma questão, né, de rompimento mesmo. Mas ele votou a favor do orçamento. Então ele ainda segue meio que numa base de apoio do presidente. Mas enfim, pode ser que o Belmonte mude agora nas últimas horas e de repente ele vote de acordo com o grupo. Vale lembrar que esses grupos eles não vão votar unicamente numa mesma situação. Todos eles chegaram num consenso em reuniões separadas de cada grupo, e cada um vai ter a liberdade de votar naquilo que achar melhor para o São Paulo. O Vanguarda Tricolor ele é comandado pelo Marcelo Pupo, ex-presidente do Conselho Deliberativo, e que foi um dos que não indicou ao presidente a renúncia e um dos presentes, por exemplo, na reunião do Conselho Consultivo. Então o Marcelo Pupo, a gente sabe que apesar de comandar esse grupo, ele não é a favor do impeachment. Ficou muito claro isso na votação do Conselho Consultivo. O Sempre Tricolor, ele é comandado pelo Chapecó, ex-diretor adjunto de futebol. E o Participação São Paulina é liderado pelo Temístocles Almeida, né, conhecido como Temes, e é o grupo do próprio presidente Júlio. Isso pegou muita gente de surpresa, porque o próprio grupo do presidente soltou uma nota um pouco ali em cima do muro e de repente ele deixa de fazer parte da coalizão, da base de apoio. Enfim, 2 grupos ainda seguem apoiando o presidente Júlio Casares. Dos 6, 4 deixaram de apoiar e 2 ainda seguem apoiando. O Movimento São Paulo Futebol Clube, liderado pelo Dedé, diretor-geral do Clube Social, e que tem como integrantes Mara Casares e Douglas Schwartzman, e o Força Tricolor, que é justamente o grupo coordenado pelo Outen Aires, o presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, pessoal. Ô, Kaique, você não acha que o fato da votação, tudo isso que você citou como base, foram questões públicas, né?
ou uma manifestação pública, ou um voto público. Você não acha que o fato do voto ser secreto, pelo que você... Tô perguntando, tá? Não tenho informação nenhuma sobre. Mas pelo fato do voto ser secreto, de repente, algumas dessas pessoas, alguns desses votos aí não podem pular do muro, sair de... sim, apoio para não... Apoio à renúncia, no caso, né? Não pela não continuidade do Casares. Uma via de mão dupla, né, Gui? Pode acontecer as duas situações. De repente, o conselheiro pode falar para a torcida para poder jogar pro apelo hoje público do torcedor. Pode falar que ele é a favor do impeachment e, de repente, votar contra. E aquele que ainda, de repente, pode mostrar para o Casares, por força política que ele tem internamente, pode se dizer ainda apoiador e, de repente, pular do barco e votar a favor do impeachment. Isso pode acontecer dos dois lados, né? As duas situações podem acontecer. Internamente, inclusive, muita gente reclamou da votação secreta por conta disso. E por falar em votação, tá, Gui, um complemento hoje, a oposição deve protocolar novamente. O Vinícius Pinotti, daqui a pouco a gente vai trazer a nota oficial dele, mas ele também está encabeçando um movimento que é o pedido de que a reunião não seja 100% presencial. Ela seja híbrida, né, online e presencial, e que o voto online, de acordo com o regimento do clube, prevê, inclusive, que o voto seja online, que o voto online ele exista. Porque o Pinotti, por exemplo, no final da nota, para quem está no YouTube, está acompanhando, ele soltou uma nota oficial dizendo que ele vai votar a favor do afastamento do presidente Júlio Casares para garantir a correta apuração dos fatos, estabilidade institucional e respeito às instâncias do clube. E depois ele fecha dizendo que ele está no Japão, em férias já programadas com a família, por isso ele pede ao Outen Aires que a votação também seja online, para que nenhum conselheiro possa ficar de fora. Kaique, só uma curiosidade, não sei se você já falou sobre isso até, em relação à data dessa votação. Quem escolheu essa data? Por que essa data agora? Que é, né, um mês que normalmente quem tem filhos, principalmente, não está por aqui, está viajando, férias escolares... Por quê? E acrescentando, Rê, a votação ser secreta é previsto em... me fugiu agora a palavra. No estatuto? No estatuto é previsto... Obrigado, Galvão. É previsto no estatuto ou essa foi uma decisão tomada por alguém? Não, é permitido no estatuto. Agora a data, tá, Rê? Muita gente caiu em cima do Outen Aires por conta da data. O pedido, quando foi protocolado o pedido dessa reunião, o pedido, se eu não me engano, ele foi feito no dia 16, tá? 16 de dezembro. Então, o Outen Aires tinha até 30 dias para marcar a reunião. Ele não marcou antes por conta desse período ainda maior de férias e de recesso, e a data limite é dia 14, porque venceria, né, completaria o período no dia 15, só que dia 15 o São Paulo joga, inclusive em casa também no Morumbi contra o São Bernardo. Então a última data, ele deixou para marcar para a última data, né? A última data era de fato no dia 14. E fica muito claro, né, gente, o movimento, né, e as consequências de tudo que está sendo investigado. 4 grupos já pularam fora, os 2 que ficaram porque a gente sabe, né, como é que as coisas funcionam. Mas, enfim, a galera tá percebendo. E tem uma coisa muito importante também, né, para quem acompanha o dia a dia do São Paulo desde sempre, vocês principalmente, você vê uma reunião consultiva com Leco, Aidar, né, com figuras que têm uma história muito manchada, né, no São Paulo. Que construíram essa crise. Que começaram, né, a destruir o clube. Esses são os arquitetos dessa crise. Dando conselhos. Não, e pedindo pro presidente permanecer. Veja, eu acho que a questão aí é importante, né? Essa informação trazida pelo Kaique Silva é muito importante. Há um movimento, então, de debandada, digamos Pularam assim. do barco. Mas a questão é se será suficiente para chegar ao número mágico dos 170 votos. Eu tô me 177? Então, é um número muito alto, né? Ontem o Marcelinho Portugal Gouveia falou de 171, né? 171 2/3 dos votantes. Se a gente fosse fazer uma conta... Eu acho que são 171. Isso. Se a gente fosse fazer uma conta simples, né, Galvão? 125 desses grupos que saíram, mas aí não são todos. Tem mais 50 conselheiros já denominados de oposição e ainda mais aqueles que não têm grupos, né?
Então, exato. Acho que são 171, porque... 171. 171, Galvão, porque exatamente. são 255 conselheiros, né? Então, se você somar 2 terços, vai dar 170 mais 1, Então, 171. Eu estou recebendo uma informação aqui que todas as votações até agora puderam ser online. E essa não vai ser. E essa não pode ser. Exato. Então não vai ter Por que 200 será? votantes, não vai ter. Não, e tem Eles outra querem coisa. dificultar cada vez mais, né, a saída do presidente, pelo visto. E tem outra coisa, né? Veja, uma votação importante que houve no São Paulo recentemente, né, nós debatemos aqui exaustivamente, foi a questão orçamentária. Foram 200 e poucos votos, porque não vão todos os conselheiros. Então... Nunca votam todos os conselheiros. Nunca votam todos, exato. Né? Mesmo que sejam online, não votam todos. Muitos nem São Paulinos são, né? 111 aprovaram, 107 reprovaram e 4 abstenções. Então foram, veja só, foram 222 votos. Quer dizer, já nesse dia aí, faltaram 33. Mas aí é proporcional, certo? Tem que ter 2 terços dos que votaram. Não. Não é 2 terços do universo de votantes? Não. É do total de conselheiros. Então, assim, se votarem 160 conselheiros, não dá. Vai faltar quórum. Exatamente. Não, isso 2 terços é dos votantes. Exatamente. É assim que funciona. Olha que coisa. Vai faltar quórum. Por isso que esses caras continuam lá, gente. Quer dizer, então, que se votarem 100, 67, não dá? Não dá. Mas assim, sabe qual é a impressão que passa, assim? Por isso que esses caras continuam lá, né? O que a Renata falou. Mas não é que como tinha no Corinthians, que era um grupo que conseguia se manter e não deixar o outro grupo chegar. A impressão que eu tenho do São Paulo é que é tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo grupo. Agora alguns se separaram, mas você viu o que o Kaique falou? Se separaram, mas não vão votar contra. Precisa ver se eles estão se separando. Veja bem. Sabe, a impressão que dá é que é tudo a mesma coisa. Ninguém faz isso à toa, gente. Eu até acho que pode haver um movimento aí para tentar o impeachment na próxima quarta-feira. Mas precisa ver se eles não estão se separando já para se posicionarem. Isso, lá na frente. Lá na frente, né? No ano político que a gente vai ter. Então, porque essas pessoas, claro que algumas delas, elas também têm fome de poder. Né? Então isso é muito comum. Belmonte, por exemplo. Isso é muito comum, essas coisas podem acontecer. Né? Vamos aguardar, mas então, num primeiro momento soa como irreal essa... Então, lembrando que Não vai rolar, não vai chegar. Ele estava na reunião presencial e ele foi contra a renúncia do Casares e é o próprio que marcou a reunião e não quer deixar que ela seja online, sendo que todas as outras... E ele pertence a um dos grupos que está com o presidente ainda, que sobraram 2, ele é um dos grupos. Exato, todas as outras reuniões puderam ter o voto online e essa não pode. Por que será? Não, isso daí pra mim, isso me derrubou aqui da cadeira. E é capaz também de muitos conselheiros nem irem nessa votação do impeachment, mesmo estando aqui em São Paulo, com medo da manifestação da torcida, né? Tem isso também. Porque algumas figuras, por exemplo, o Casares. Eu imagino que o Casares, nesse momento, não consiga sair na rua. Então. Não consiga fazer atividades normais, né? Tem que comprar aquele disfarce, né? Com óculos, nariz, bigode. É difícil. René Simões, né? Tem gente que naturalmente já parece que tá com esse disfarce. É o disfarce do René Simões. É difícil, mas pelo menos há um movimento. Um início de um movimento em busca do número mágico. Que absurdo, Essa manifestação do Pinotti, assim, eu tenho aí é a impressão, né? A gente fala de impressão pessoal. E é muito mais um posicionamento político, sabe? Eu tô mostrando pro torcedor que eu sou a favor do afastamento do Casares, mas também você vê que na nota ele fala assim, para que seja cumprido o rito de investigação, ele meio que fala, não sou a favor do impeachment, só do afastamento. Quer dizer, ele que se posiciona em frente ao torcedor, mas ele também não se compromete dentro do clube com os pares dele, você entende? Não é aquela postura de rompimento que a gente vê, por exemplo, do Marcelinho, que entrou com a gente ontem aqui ao vivo, que é um cara que esse sim é oposição ferrenha. Então, assim, para quem deseja afastamento, impeachment, eu acho que a expectativa, o Ivan falou ontem aqui, né? Eu conheço a frase de uma outra maneira. Expectativa é a mãe da M, 3 pontinhos. Eu diria para não aumentar muito a sua expectativa, porque você pode se decepcionar bastante na quarta que vem. Eu não concordo, Gui. Eu acho que em relação da votação Não, do Pinotti. Não, em relação ao Pinotti. Da votação pelo afastamento ser vencedor, entendeu? Não, para não aumentar a expectativa em relação a isso. Com certeza. Eu já perdi as esperanças, sinceramente. Depois dessa reunião consultiva arrumada, né, com pessoas próximas ao presidente, qual era a chance deles pedirem algo de
diferente do que foi feito. Pra mim, isso foi bizarro. E o único que votou a favor da continuidade, ainda depois, eu não votei contra o impeachment, veja bem, eu votei pra que seja continuidade. O cara ficou acuado de ter sido o único do conselho, né, verdade. que... Né? Não, gente, eu só tô sugerindo que continue.